E aí galera da Landes Agência Web, sejam todos bem-vindos a mais uma live de 2019. Estou aqui com meu amigo Leonardo, nosso analista de marketing. Vou esperar o pessoal entrar aí na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre como criar campanhas de e-mails de sucesso para a sua empresa, né? Então a gente vai conseguir mostrar para vocês por que o e-mail ainda faz sucesso, por que o e-mail ainda converte. A gente vai falar de tudo isso um pouco na live de hoje, beleza, pessoal? Lembrando, eu sou o Felipe Arruda, eu sou gerente de marketing aqui na Landes Agência Web. A gente está hoje aqui em parceria com a Imagem TV, que está captando as imagens. Estamos aqui no estúdio da Imagem TV também. Agradecer ao Miller aí pela parceria aí que a gente está formando aí, beleza? Hoje eu sou o Felipe Arruda, então como eu estava falando, sou gerente de marketing aqui na Landes Agência Web. Trabalho há agora está chegando a 3 anos, 4 anos aí quase na Landes. Estou aqui hoje com o Leonardo. Leonardo, se apresente, dê as boas-vindas pro pessoal aí. Bom, obrigado, Felipe, pelo convite novamente. Tá participando aqui da live com vocês, passar um pouquinho de informação para o pessoal sobre e-mails hoje. Eu sou o Leonardo Fernandes Borges, trabalho na Landes já fazem 4 anos e atualmente estou como analista de marketing, trabalhando diretamente com os clientes e também com essa parte de e-mails. Produção de conteúdo também. Produção de conteúdo, análise, planejamento. Isso aí, né? A gente faz de tudo um pouco lá, né? O que envolve marketing, a gente está envolvido. É isso aí, exatamente. Pessoal, para quem acompanha sempre a gente vai deixar o link aqui para vocês, para que vocês acessem o bate-papo ao vivo da Landes. Sempre para quem quiser se inscrever, pode deixar acessar a nossa landing page, né? Dentro da landing page deixar seu nome, seu sobrenome e seu e-mail, e vai começar a receber as nossas lives diretamente no e-mail, que vai receber a novidade, tem uma na próxima live, qual que é o tema da próxima live, será que me interessa, não interessa, para vocês ficarem por dentro, beleza? Hoje, como a gente estava falando, como criar campanhas de e-mails de sucesso é o tema de hoje. A gente vai falar um pouco sobre e-mails. Será que os e-mails ainda convertem? Muita gente ainda às vezes vem me falar, né, Leonardo? O que acontece os e-mails, e-mail eu nem uso e-mail. Porque não sei o que, não uso e-mail. Porque nem o pessoal do Facebook que a gente comentou semana passada, né? Isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas, infelizmente, não dão o valor necessário pro e-mail, né? Ele que ainda é o canal que mais converte hoje em dia e é um dos mais baratos, se a gente for analisar, né? A gente trabalha aí com campanhas de anúncio, campanhas de patrocínios e os e-mails, que também têm o seu custo, tem um grau de conversão alto e um custo bem mais baixo. As pessoas acabam não dando valor porque pensam que eu não uso e-mail e tal. É claro, a gente tem que pensar nos nichos de mercado e quais são as pessoas que a gente está tentando atingir, mas a realidade é que os e-mails ainda convertem muito e se você tá a fim de fazer um teste em um novo canal que você ainda não investe e que você acha que pode ter resultado, o e-mail pode ser um desses canais. Cara, e é impressionante, uma coisa que eu vejo, pelo menos com a experiência de trocas de ideias com outras agências parceiras, né? O outro pessoal que eu já conversei, todo mundo fala que quando investe no e-mail, converte muito. E realmente, né? Porque às vezes a gente manda um e-mail ali, claro que uma taxa de conversão, por exemplo, quando a gente dispara 2.000 e-mails, não vai ser 2.000 abertos, né? Claro. A gente tem que sempre avaliar, exatamente como a gente falou na semana passada, avaliar sempre para quem a gente está mandando e qual é o nosso público. É focar na persona, como a gente falou na semana passada e tem que ressaltar, né? Para quem não acompanhou na semana passada, então, a persona, o que é a persona? A persona o público ideal que você quer atingir. Ou seja, você vai pegar todo o teu público e vai resumir ele a uma pessoa que tem nome, idade, que tem gostos, tem preocupações, tem dores e que vai consumir o teu produto. Então, quando você trabalha com e-mails, você tem que mandar sempre para as pessoas que você quer atingir corretamente. Exatamente. E cara, vamos falar de conversão de e-mail. E-mail ainda converte? Como a gente estava falando, essa taxa de conversão de e-mails, ela tem que ser avaliada de acordo com o público que você quer atingir. Ou seja, você vai mandar um e-mail para uma lista de 2.000 e-mails, certo? Se essa lista é uma lista segmentada e que você tem um relacionamento com essas pessoas, a taxa de conversão dele vai ser mais alta, porque as pessoas já estão acostumadas a receber e-mail da tua marca, já estão acostumadas a receber esse conteúdo e estão mais propensas a consumir.
Já quando você trabalha com uma lista um pouco mais fria, que a gente chama, ou seja, uma lista que você não tem relacionamento, você está começando, é claro que a conversão vai ser mais baixa, mas você sempre tem essa taxa de conversão, pelo menos no e-mail. É muito difícil você enviar um e-mail e você não ter nenhuma abertura ou nenhum clique. Se isso acontecer, a culpa não é do e-mail, é sim do e-mail que você criou, que talvez não tenha sido da melhor forma possível. Talvez o assunto não esteja correto, talvez isso parte de, às vezes, o cara, por exemplo, tem muitas pessoas que chegam pra mim e falam, eu tenho uma lista de e-mails que eu comprei aqui da cidade, assim, conheço e-mail de todo mundo. Às vezes, cara, umas pessoas super desengajadas com a tua marca, que não adianta você estar disparando e-mails para ela, que elas não pediram para receber teu e-mail, né? Exatamente. Quando a gente fala de campanhas de e-mail, principalmente essa compra de listas, né? Várias empresas fazem essa compra e cometem esse erro, porque é como se você chegasse para uma pessoa que você nunca viu e você começar a pedir ela em casamento, chegar lá e pedir ela em casamento. Essa dica é boa, né? Essa analogia do marketing é uma das principais, né? Você não conhecer uma pessoa, chega e pede em casamento. A chance de você receber um não é muito grande. Mas agora, se você conheceu a pessoa, você pergunta o nome dela, pergunta, no caso do marketing, o e-mail dela, você vai relacionando, vai trocando conteúdos com ela e de repente você manda um conteúdo e vai aproximando essa relação. Se você pedir ela em namoro, ela pode ser que aceite, a chance é grande, e aí você vai aprimorando a relação, e depois você chega num pedido de casamento, a chance de você receber um sim é muito maior. E quando você compra essas listas, é mais ou menos nessa ideia, você vai pegar uma lista de um monte de gente que nunca viu tua marca, nunca viu nada, e você já vai começar a oferecer produto para ela. Ou seja, a chance de as pessoas comprarem é mínima. Porque com certeza terão concorrentes da tua marca que já conhecem essa pessoa, que já tem um relacionamento, e você não. Claro, se não for um iPhone lá, R$5, né? Claro que daí o pessoal nem vai acreditar, já vai achar que é spam, né? Já vai achar que é coisa da China, do spam. Com certeza. Isso é uma coisa também que é importante a gente salientar, que é a diferença entre o e-mail, a campanha de e-mail e o spam. Porque quando a gente fala de e-mails, é muito delicado, porque a gente recebe diariamente dezenas, algumas pessoas centenas de e-mails, e muitos deles são spam, ou seja, e-mails que você não queria receber, que estão lá te mandando um monte de conteúdo que você nunca pediu para receber e um monte de oferta que às vezes até fraudes são. Mas a campanha de e-mail, quando ela é planejada, quando ela é bem pensada na conversão, ela é diferente do spam. Por quê? Você está conversando com pessoas que querem receber o teu conteúdo, que em algum momento se prontificaram a receber o teu conteúdo e essas pessoas não vão encarar aquilo como um spam porque elas já estão esperando receber aquilo. E no spam você não está esperando receber, você simplesmente recebe, você não sabe nem de onde a pessoa achou o teu contato. Mas hoje também tem bastante aqui, quando a gente fala em Gmail, né? A gente vê bastante também já filtro, né? Que eles já mandam direto. Se por exemplo, aquele domínio, né? Vamos dizer assim, vamos citar a Lands aqui, né? O nosso domínio tem a landsagenciaweb.com.br. Começou a disparar, pegou da caixa própria de e-mail, sem uma ferramenta, também que a gente vai falar mais pra frente, sem uma ferramenta e começa a disparar e-mail para 100, 200 pessoas. Com um servidor ali, tranquilo, estou disparando aqui da minha caixa de e-mail 100, 200 e-mails. E aí o que acontece? O próprio Google, o próprio servidor do Gmail, né, ele começa a te reportar como spam. E aí vai ter aquela lista lá que a gente chama, a lista de todos os e-mails, os domínios que tem spam. Isso. Que aí vai complicar, né? Esse é o grande pesadelo de quem trabalha com e-mails, são essas blacklists, com certeza. Essas listas negras de domínios, né? Quando você dispara muitos e-mails e esses e-mails não têm uma taxa de abertura boa, uma taxa de clique boa, não tem um engajamento do público, os servidores de e-mail, eles se comunicam, os servidores que estão recebendo esses e-mails se comunicam. E eles começam a captar informações e pensar, pô, mas esse domínio aqui está mandando muito e-mail para um monte de gente e ninguém está interagindo. Então isso aqui pode ser spam. E é aí onde entram as blacklists e esses filtros, que o Gmail é um dos principais clientes de e-mail que consegue fazer essa filtragem, consegue jogar fora. Então, quando você recebe um e-mail na tua caixa de entrada lá, se você tem, por exemplo, o e-mail do Gmail, a chance de ele ser um e-mail confiável é bem grande. É bem grande.
Hoje a gente tem uma nova forma de mandar e-mails, né? Que a gente fala a forma mais do... que passou agora, depois de 2017, por ali, que é uma nova forma. Antes era mandado muito e-mail com um formato de imagens, era todo enfeitado, era todo cheio de imagens mesmo no e-mail, né? Acho que ali a partir de 2016, 2017, começou a ser enviado e-mails mais pessoais, né? As pessoas começaram a interagir com você como se fossem cada vez mais pessoais, né? Com certeza. O formato dos e-mails, ele vem mudando e vem se atualizando com o tempo, né? A gente teve aí, desde 2009 até mais pra frente, a gente teve um boom assim, bem grande nos e-mails com imagem. Aqueles e-mails que eram cheios de arte, cheios de enfeite e que chamavam a atenção pela beleza, simplesmente pelo aspecto visual. E muitas vezes o conteúdo não era tão relevante. E depois ali, como você falou, de 2016 pra frente ali, as pessoas começaram a querer receber e-mails mais pessoais. Também por causa do WhatsApp, por causa do celular, né, por si só. Exatamente. E pelos navegadores de e-mail mesmo, que eles não abrem as imagens se você não autorizar, porque podem achar que é um spam, que é alguma outra coisa. Né? Os filtros hoje em dia nos e-mails são muito fortes. Então as pessoas sempre querem receber algo mais pessoal mesmo. Até pelo medo de receber spam. Então, se a pessoa recebe alguma coisa com o nome dela, alguma coisa com mais texto, menos imagem, menos enfeite, as pessoas tendem a interagir mais. Porque elas entendem aquilo como um conteúdo que foi escrito especialmente para ela. Uma pessoa que foi lá, abriu a caixa de e-mail, digitou e mandou para alguém. Então, esses e-mails estão sendo muito mais aceitos. E isso é muito importante, porque quando você manda e-mail cheio de imagem, a chance da pessoa ver essas imagens é pequena, porque, como você falou, os clientes de e-mail nem mostram. Eles mostram primeiro o texto e você só vão mostrar a imagem se você habilitar, você for lá e clicar em mostrar imagens. Daí vai aparecer as imagens que tem no e-mail. Se não, a pessoa não vai ver nada, vai ver só o texto que tem. E se você mandar um e-mail cheio de imagem, ele não vai aparecer simplesmente nada. Então. E aí a tua taxa de conversão vai ser bem mais baixa. A gente falou... Pessoal, para quem está se ligando agora aí no canal aí da Landes Agência Web pelo Facebook, também na página da Imagem TV, que é a nossa parceira aí aqui no estúdio, a gente está falando um pouco de como criar um e-mail de sucesso para você que é empresário aí, que quer saber como criar um e-mail de verdade. Eu estou enviando e-mail aqui da minha empresa, mas não está convertendo, o pessoal aqui está enviando e-mail, o secretário está enviando e-mail, mas não converte nada. A gente está dando algumas dicas que são bem importantes para que vocês utilizem na hora de criar e-mails, beleza? Agora, Leonardo, vou fazer uma pergunta para você, cara. Agora, para onde que eu devo levar o usuário depois que ele converter no e-mail? Bom, você vai mandar um e-mail para uma pessoa, né? Esse e-mail, em 90% dos e-mails que você envia, você precisa ter para onde essa pessoa vai depois do e-mail. O e-mail não pode ser o canal final. Ou seja, você não pode simplesmente enviar um e-mail e achar que a partir daquele e-mail que a pessoa abriu, ela vai consumir o teu produto e vai comprar e vai amar a tua marca. Você precisa levar ela para algum lugar, você precisa fornecer mais informações para essas pessoas. Então, geralmente, você vai pegar o e-mail, vai enviar com algum link, algum botão, a gente chama de call to action, ou seja, alguma chamada para ação, pro teu site, pro teu blog, para algum canal que seja do teu domínio. Ou seja, você vai pegar lá um e-mail e vai mandar um e-mail sobre algum conteúdo que você colocou no teu blog. Vai colocar o link pro teu conteúdo. Vai mandar um e-mail sobre algum produto. Você vai mandar o link pro teu produto. Sempre tentando levar a pessoa do e-mail para algum canal de conversão realmente. Algum canal, alguma landing page que a pessoa deixe os dados. Ou às vezes até quando você já tem um relacionamento mais profundo, uma página de produto que a pessoa possa consumir. Não, bacana. Tá, beleza. Que nem eu tinha citado o exemplo ali antes, eu tenho 2.000 e-mails, né? Disparei 2.000 e-mails. E aí, quantos são bons, tipo assim, para ser abertos, né? Enviei 2.000 e-mails, eu disparo 2.000 e-mails, mas só 10 pessoas abrem. Cara, se 10 pessoas abrirem e converterem, é ótima essa taxa, né? Como a gente sempre fala, e no mundo do marketing a gente sempre fala, e vocês vão ver, quem está acompanhando vai ver a gente falar disso em praticamente todas as lives sobre personas. Ou seja, se você está enviando um e-mail para uma lista que é no início ainda, você tem uma lista grande, que você captou lá por alguma landing page, pelo teu site, enfim, por algum objetivo você captou a lista e aí você começou o relacionamento.
Então, se você acha que a taxa de aberturas está baixa, você tem que pensar qual é o relacionamento que você teve. Você tem uma lista de 2.000 e-mails e começou hoje, se você tiver 10% de abertura, é ótimo, porque as pessoas não estão acostumadas a receber conteúdo da tua marca. Agora, se você tem uma lista que você já está relacionando há um tempo, você já enviou vários conteúdos, que as pessoas já converteram em alguma página um pouco mais aprofundada, assim, às vezes até já compraram o teu produto, e você tem só 10% de abertura, aí é uma taxa baixa, entendeu? E de cliques a mesma coisa. Você tem que avaliar para quem você está enviando e qual é o nível de engajamento daquela pessoa com a tua marca. Se você acha que o engajamento é alto e a taxa de abertura está sendo baixa, você tem que dar uma olhada, por exemplo, no assunto do teu e-mail. Ele não está sendo chamativo bastante. Porque quando a gente tem duas métricas principais no e-mail, a abertura e o clique. A abertura, ela é avaliada principalmente pelo assunto. Se o teu assunto tá bom, tá chamativo, ele tá correto, não pode ser um anúncio também, a gente chama de clickbait, né? Não pode ser um anúncio enganoso, um assunto enganoso. Ele tem que ser um assunto que realmente trate do teu e-mail. Mas se ele for um assunto bem chamativo, a gente hoje em dia coloca emojis no assunto e que fale sobre o teu e-mail, provavelmente ele vai converter. E é isso, a taxa de abertura fala diretamente sobre o assunto. E quando a gente fala em cliques, a gente está falando no conteúdo do e-mail. O teu assunto ficou chamativo, beleza, ele ficou legal, as pessoas abriram, mas aí ninguém clicou. Então quer dizer que o corpo do teu e-mail, a estrutura dele, tem algum erro. Tem alguma coisa que não está levando as pessoas a converter. Às vezes a posição do botão está muito lá embaixo, ou você não colocou um botão, não colocou algum link, e aí que você vai avaliar. Pegar cada métrica e analisar com o que influencia nela. Vou fazer uma pergunta agora, vamos ver se você vai lembrar. Vamos ver se você vai lembrar essa aqui, hein? Existe um checklist, alguma coisa pronta para isso? Existe um checklist, inclusive, para quem tiver o interesse de baixar, a gente está disponibilizando um checklist especial sobre campanhas de e-mail, onde você vai poder baixar esse checklist ou acessar ele no navegador e conferir cada item por item que a gente preparou lá, desde assunto do e-mail, o texto, os links, as imagens, os testes que você faz, tudo isso a gente preparou um checklist lá que está bem legal, bem simples, que você vai fazer para cada e-mail dentro da tua campanha e você vai conseguir ter uma taxa de conversão muito mais alta, porque você não vai esquecer de nenhum ponto. Se você seguir aquele checklist, você vai lembrar, você vai conseguir controlar o teu assunto, o texto do teu e-mail, as imagens, os links, tudo. Não vai esquecer de nada. E aí a tua campanha com certeza vai ter uma conversão muito mais alta. E é importante que toda vez que for disparar, seguir sempre aquele checklist, né? Ah, não, criei um e-mail hoje. E aí esse e-mail eu vou disparar hoje, beleza, usei esse checklist. Ok. Opa, passou, e agora? Parei de usar. Não, sempre utilizar o checklist para o que vai acontecer. Você sempre vai lembrar, vai ser sempre, às vezes eu me esqueci de pôr um link lá, me esqueci de pôr um gatilho lá, alguma coisa, vai estar lá na lista que vai lembrar você, né? A gente utiliza muito e tem que utilizar em todos os e-mails porque a gente sempre tá sujeito a errar. Ou seja, eu envio e-mails já fazem 3 anos que eu envio e-mails e nunca errei nenhum e-mail. Não é verdade. Não é verdade porque se você não segue uma rotina, um checklist, alguma coisa que te auxilia a não esquecer de nada, provavelmente em algum momento você deixou aquele assunto escapar, ou às vezes você configurou o e-mail de uma forma errada, aquela imagem não ficou do jeito que você queria, às vezes esqueceu de trocar o link. Acontece às vezes a gente enviou o e-mail, aí depois que a gente enviou a gente percebe que o link foi errado. Aí o e-mail depois de enviado não tem como você cancelar. Não tem como. Então é importante que você siga esse checklist durante todos os envios. Todo e-mail que você vai criar, você passe o checklist, você analise cada item para que nada passe despercebido, porque às vezes é um e-mail muito importante, o e-mail final da tua campanha, você já fez a campanha toda, você relacionou com todas as pessoas, e aí o e-mail final você manda com o link errado. Aí acabou tudo. Aí a tua campanha não vai dar certo. Ou às vezes você vai mandar os teus leads que estavam engajados para um produto, você vai mandar para outro que não tem nada a ver. E aí a chance de conversão é bem pequena. Bacana. Vou passar agora para uma série de dicas que a gente pode dar aqui. Para você que está se ligando agora, nós estamos falando sobre campanhas de e-mail, como você pode enviar esses e-mails e melhorar, para te ajudar mesmo na campanha de e-mail da sua empresa, do seu escritório aí. A gente está aqui para ajudar com a Landis Academy, ok? Leonardo, falando agora sobre e-mails, por onde eu devo começar para criar um e-mail? Tudo tem que ter um planejamento, certo? Certo. Na Landis a gente
não faz nada sem planejamento. Isso é muito importante e é o ideal que toda empresa tenha. Mesmo que seja, lembrando aqui, vale, porque você falou da Lance, mesmo que você tenha um MEI, que seja uma microempresa, você tem que ter um planejamento para saber o que você vai enviar, certo? Que data vai ser, que dia vai ser, né? Exatamente. Se você tem uma empresa e você está pensando em investir em e-mails, não esqueça do planejamento. Essa é a principal dica que a gente pode dar. Porque quando você está pensando em abrir uma empresa, por exemplo, você vai fazer um planejamento, você vai pensar o que a tua empresa precisa, quais são os custos que você vai ter, quais são as receitas, enfim. E para um e-mail não é diferente. Para uma campanha de e-mails não é diferente. Você precisa pensar quais são as pessoas que você vai enviar, qual é a quantidade de e-mails, com qual frequência, qual é o conteúdo, qual é o teu objetivo. Então, tudo isso você não vai conseguir controlar enviando e-mail por e-mail, um atrás do outro e sem pensar. Você vai precisar parar, antes de tudo, planejar, pensar qual é a tua persona, qual é o teu produto, qual é o objetivo daquilo ali, e aí sim você vai conseguir converter. E principalmente, você planejar todos os e-mails antes de enviar. Você ter a gente chama de roadmap, né? Uma rota da tua campanha. Workflow, né? Também, né? A gente chama workflow, né? Um fluxo de como que a tua campanha vai se comportar. Eu vou enviar esse primeiro e-mail. Beleza. As pessoas que abrirem esse e-mail vão receber o que depois? E as pessoas que não abrirem? E as pessoas que clicarem? Cada interação deve ser tratada de uma forma diferente, porque uma pessoa que clicou no teu e-mail já tem um engajamento maior. Agora, uma pessoa que nem abriu precisa ser trabalhada de uma forma diferente do que a pessoa que já clicou. Lembrando, né, que a gente tem que ter alguma coisa para enviar. Não dá para disparar, por favor, gente. Não disparem da caixa de e-mail de vocês os e-mails. A caixa de e-mail ela não serve para ser disparado vários e-mails em sequência, tipo assim, para uma lista de 200, 300 contatos. Não é para isso que serve uma caixa de e-mail. Se você fazer isso, você vai para o spam, como a gente comentou antes. Então, por favor, gente, vocês peguem uma plataforma que faça isso para vocês, que não leve vocês para um spam e assim vai, né, Leonardo? Você, provavelmente na tua empresa lá, você tem o teu servidor, os teus e-mails profissionais lá, é o contato @minha empresa, é o administrativo @minha empresa, enfim. E aí você vai pegar aquele e-mail e vai disparar para uma lista de 200 pessoas. Uma lista de 200 pessoas nem sempre ela é grande. Ela, dependendo do ponto de vista, ela pode ser até pequena. Mas para servidores de e-mail comum, é uma lista grande já. E a maioria dos servidores bloqueia, ele não deixa você disparar para 200 e-mails ao mesmo tempo. Porque aquilo ali você vai utilizar para quê? Mandar um e-mail para uma, 2 pessoas, responder um e-mail, encaminhar algum e-mail, enfim. E quando você fala em disparar e-mails em massa, que a gente não gosta de falar assim porque parece que é spam, mas quando você fala de enviar e-mails em grande quantidade, você precisa de servidores preparados para isso. E geralmente esses servidores são de alguma plataforma que você contrata, enfim. É sempre interessante, como a gente sempre fala, que você tenha um especialista. Então, já aproveitando aqui, se você tem a ideia de começar a investir em e-mails, começar a investir no marketing, procure alguém que entenda do assunto e que vai poder te ajudar. Como a gente faz aqui com os nossos leads, né? A gente tenta instruir eles primeiro, antes de qualquer coisa, antes de qualquer investimento. Porque não adianta você investir sem conhecer no que você está investindo. Então, sempre procure um especialista, dá uma ligadinha na Landes para a gente conversar e para a gente poder entender o que você quer fazer e como você vai fazer isso. Perfeito. Cara, quando a gente fala, o que chega muito pergunta é assim, tá, beleza, tudo muito lindo, tudo muito bacana, e por onde que eu começo agora a disparar esses e-mails, né? Por exemplo, assim, agora eu tenho a plataforma e como é que eu faço para escrever um e-mail bonito? Tudo começa pelo título, né? Tudo começa pelo título. E aquele título, lembra daquela técnicazinha, né? O bonequinho lá, aquele sorrisinho lá. Exatamente. Que converte muito, né? Exatamente. Você tem que pensar qual é o assunto que vai chamar a atenção das pessoas. O principal do e-mail é o assunto. Porque se a pessoa olha o teu assunto, que é aquele título que aparece lá na tua caixa de e-mails, na lista de e-mails, o assunto é o que aparece lá como título. Se a pessoa não se interessar pelo teu assunto, ela não vai abrir o teu e-mail. E aí, a tua campanha não adianta de nada. Vamos dizer assim, o cara trabalha com marketing digital e daqui a pouco chega um e-mail para ele assim, medicina... Alguma coisa a ver com medicina gratuita no Rio de Janeiro. O cara pega, mas eu não quero ver isso aqui, já pega e já deleta, né? Muita gente, porque recebe muitos e-mails,
faz o delete vem nervoso, a gente chama, porque as pessoas não querem ficar olhando um monte de conteúdo que elas não querem receber. Então elas só vão, não me interessou, eu vou deletando, eu vou excluindo. Me interessou, eu abro. Então, se o assunto não for bom, a tua campanha de e-mails não serve para nada. Então, começando sempre pelo assunto, um assunto chamativo, um assunto com às vezes um emoji, dependendo do teu público, alguma coisa que vá chamar a pessoa para abrir o teu e-mail. Depois disso, a gente seguindo um passo a passo, então, primeiro passo o assunto, depois disso, qual é o conteúdo que o teu e-mail precisa? Sobre o que você quer falar? Eu quero falar sobre o meu produto, estou vendendo um celular. Beleza, então, eu vou falar sobre celulares, já tenho qual é o meu objetivo do e-mail, vou falar sobre celulares, ok. Quanto de imagem, quanto de texto eu posso ter? Geralmente a gente tem uma taxa mínima de 60-40, ou seja, 60% tem que ser texto e 40% imagem. Essa taxa, você nunca pode variar ela para baixo, ou seja, você aumentar a taxa de imagem e diminuir de texto. Sempre ao contrário. Se você tem 60-40 e não está convertendo, tenta colocar 65-35 ou 70-30, a gente fala em porcentagem, claro, sempre com o texto sobressalente. Por quê? Porque se o cliente de e-mail não abrir as imagens, o texto vai estar lá e vai mostrar o que as pessoas querem ver. Então, sempre procure então o assunto, depois disso o conteúdo, e aí depois você divide o teu conteúdo em textos e imagens. E aí você vê o que você vai colocar de proporção. E, por último, e talvez o mais importante quando a gente fala dentro do e-mail, é a chamada. Né? O CTA. O CTA, a gente chama de Call to Action, a chamada para ação. Onde você chama o teu público-alvo para converter para aquilo que você quer. Se você mandou um e-mail para mandar para o teu site, é o momento em que a pessoa vai clicar e vai acessar o teu site. É o ápice do e-mail. Porque se a pessoa, você está enviando e-mails que as pessoas não clicam ou que não tem chamada nenhuma, provavelmente o teu e-mail não vai estar convertendo tanto que você gostaria. Até uma das coisas que viraram tendências ali a partir de 2018 foi os GIFs nos e-mails, né? Exatamente. As diferentes formas de mídia, elas proporcionaram uma variedade muito grande de conteúdo nos e-mails. E o que era feio no Orkut, né? Muita coisa que a gente zombava, que a gente achava que era feio, enfim, que saiu de moda, hoje em dia tá voltando. Lá na época da MSN a gente falava dos Winks e agora a gente tá com as figurinhas no WhatsApp, enfim. Nem me fala, isso aí é muito, né, cara? E os GIFs, eles estão muito fortes nessa parte de e-mails, porque é uma coisa interativa, ou seja, você vai mandar um e-mail, a pessoa vai abrir e já tem alguma coisa se movimentando, alguma coisa que interage com ela. Aquilo ali chama atenção. Muito. Então, os GIFs, os vídeos nos e-mails são muito importantes e a taxa de conversão tende a aumentar. É claro que a gente tem que sempre voltar no público-alvo, na persona. Se a tua persona não interage bem com GIFs, não tem porquê... É um assunto sério, né? Vamos dizer, um escritório de advocacia, você colocar um GIF lá, fica... Você tem lá os seus clientes... Sacanagem, né? São advogados, né? Que geralmente é um público que gosta de um conteúdo um pouco mais sério, você tem que tratar com mais seriedade. Então, esse conteúdo ele tem que ser mais textual, com menos imagens, menos interação. Agora, se você está trabalhando com por exemplo, você tem no ramo alimentício ou no ramo um pouco mais infantil, aí você tem que trabalhar mesmo com imagens, com interação, uma com maçã ali GIFs, andando, GIFs, né? E você tentar chamar o público por essa interatividade. Aí sim, aí você vai ter uma taxa de conversão mais alta. Uma das coisas que a gente falou, então, a gente só para relembrar aqui, a gente frisou que não pode ter mais do que 40% de imagem, é isso? Exatamente. Mais do que 40% de imagem no corpo do e-mail, porque senão vai o quê? A pessoa vai abrir, e lembrando que o objetivo tem que ser claro na hora que a pessoa abrir. Às vezes a pessoa tem uma tela pequena, já tem que estar o objetivo claro ali no e-mail, né? Exatamente. Para o mundo do marketing, na verdade, para os e-mails não é diferente. A gente sempre tem uma regra que são entre 3 a 5 segundos. A pessoa tem que olhar para o teu conteúdo, o teu e-mail, a tua página. Em 5 segundos, ela tem que entender o que você quis passar. Se a pessoa não entender, você tem que pensar em reformular esse conteúdo. E o e-mail é a mesma coisa. Se a pessoa abrir o teu e-mail e em 3 segundos ela conseguiu entender o que você quis dizer, perfeito. Aí, se ela converteu, porque realmente você fez um conteúdo realmente relevante. E se ela não converteu, você pode tentar mudar talvez o posicionamento e tal. Mas a forma como você está abordando está certo. Porque essa é a ideia. O e-mail tem que ser muito objetivo. Desde o assunto até o corpo. Porque tem muitas pessoas, elas não querem receber um e-mail com muito texto. Elas querem receber um e-mail com um parágrafo, que ela entenda o que você quer passar e pronto. Perfeito. Só para relembrar ali que você falou de imagens, tem uma coisa que eu gostaria de frisar aqui.
que até um dos detalhes que as imagens não passem de 500 KB. É importante que você tenha uma pessoa que pelo menos trabalhe com as imagens, quando você for utilizar uma imagem, que ela não passe de 500 KB no corpo do e-mail. Porque isso já detecta também, quando você envia um anexo lá, por exemplo, dentro do e-mail, você enviou um anexo com mais de 10 MB. Isso já às vezes não dá para enviar. Tem servidor de e-mail que não aceita. Beleza, o meu servidor despachou, mas tem servidor que não recebe isso, né? Exatamente. A gente sempre tem que pensar no nosso público no pior caso possível, ou seja, vamos dizer que a pessoa que está interessada em comprar o teu produto, ela mora numa região afastada e a internet dela não é muito boa. Se você enviar um e-mail pesado, com um monte de imagem, de 2 MB cada imagem, a pessoa não vai conseguir baixar o teu e-mail e ela não vai conseguir entender nada do que está acontecendo ali. Agora, se você pega as imagens, o conjunto de todas as imagens do teu e-mail, e for menos de 500 KB, as imagens vão baixar rapidamente, a pessoa vai conseguir visualizar o teu e-mail por completo mais rápido e você vai conseguir entregar toda a informação junta. Bacana, bacana. Sempre quando a gente fala também, uma das coisas sempre importantes que a gente frisa aqui, por favor, gente, coloquem a opção das pessoas se descadastrarem dos seus e-mails. Se você chega no e-mail, que você está começando a receber uma lista, aquela lista começou a encher teu saco, como a gente fala aqui em Lages, começou a encher meu saco, né? E aí, não tem como descadastrar, você começa a receber, tem vezes que você tem que ligar para os caras, vocês podem parar de me mandar e-mail, se não tiver aquela opção de descadastro, lá você não vai conseguir descadastrar, você tem que realmente ligar para a pessoa. Pô, tá enchendo meu saco, cara. Existem algumas formas de as pessoas pararem de receber os teus e-mails, certo? Porque acontece, a gente vai enviar uma campanha de e-mails, vão ter pessoas que não querem, vão negar aquilo, não vão querer receber, e você tem que dar uma opção para elas de saírem, porque você não precisa ficar enviando e-mails para quem não quer receber. Isso não é bom nem para você, nem para tua empresa e nem para quem está recebendo esses e-mails. Então é importante que lá no final do teu e-mail coloque lá uma opção assim, não quero mais receber os e-mails, clique aqui e descadastre-se. Porque aí a pessoa vai se descadastrar, não vai mais receber o e-mail, ela vai entender que a tua marca vai seguir a vontade dela realmente e tudo vai ser melhor. Porque quando a gente manda um e-mail e a pessoa não quer receber, ela vai buscar a melhor forma, a forma mais rápida de parar de receber. Né? Se a gente está dentro da sala pegando fogo, a gente vai sair pela porta. Se não der para sair pela porta, a gente sai pela janela. Ele sai por onde der. É um exemplo. Então, se a pessoa não consegue se descadastrar, ela vai tentar mandar pro spam. E aí, se o teu e-mail está indo pro spam, é a pior coisa que pode acontecer. Porque aquela pessoa que colocou como spam, o servidor vai entender e os teus e-mails, até para as pessoas que querem receber, vai começar a chegar no spam também. E as pessoas não olham caixa de spam, as pessoas olham só a caixa de entrada. Se você manda e-mail e começa a chegar no spam, as pessoas não vão ver. Até o cara olha assim, né? Uma vez lá, a cada 2 anos, a pessoa olha só, recebi um e-mail do fulano lá, tá aqui o e-mail que eu recebi que ele me enviava. Faz 3 meses que recebi. Exatamente. Nossa, tá aqui o e-mail que ele me enviava, então, que ele falava que me enviava e tá aqui. Então, eu nunca recebi, provavelmente o servidor dele tava em uma blacklist aí, né? Cara, a gente falou aqui em planejamento, claro, antes de tudo a gente tem que fazer o planejamento, depois a gente falou na produção desse e-mail até o disparo dele, certo? Sim. E agora, para depois, como é que eu vou analisar se esse e-mail foi bom ou não foi? Como é que a gente faz esse acompanhamento das métricas, né? Como é que a gente faz essa análise? É importante fazer essa análise? Não é? O que é que a gente tem que fazer aí? Claro, o marketing, ele é cíclico. O marketing, em todas as suas vertentes, ele é cíclico. Ou seja, você vai passar por planejamento, você vai desenvolver, você vai executar e você vai analisar. E depois de analisar, a análise vai interferir no teu próximo planejamento. Com e-mails não é diferente. Você vai lá, você vai planejar toda a tua campanha, você desenvolveu todos os e-mails, o e-mail, você fez vários testes, que é uma coisa muito importante também, que a gente vai falar daqui a pouco sobre testes. Você fez os testes, você disparou esses e-mails, os e-mails chegaram para o público e você não analisa. E a tua campanha pode ir por água abaixo simplesmente porque você não analisou. Porque na próxima campanha você não vai usar a que você mandou anteriormente para melhorar ela. A análise é muito importante. Você vai analisar qual foi a taxa de clique, qual foi a taxa de abertura, se você tinha mais de um link no e-mail, quais foram os links que foram mais clicados, quem clicou em cada link. Tudo isso você precisa analisar para um próximo e-mail. Porque, por exemplo, começamos uma campanha de e-mails aqui, né? A Lands e a Imagem TV, nessa parceria, a gente começou uma campanha de e-mails. E aí, nessa campanha de e-mails, a gente disparou o primeiro e-mail e a gente não analisar. Às vezes o assunto que a gente mandou no primeiro e-mail foi muito ruim e a gente não vai perceber.
E às vezes o assunto foi muito bom e a gente também não vai perceber. Então a gente precisa analisar para se o resultado deu certo, a gente seguir naquela mesma ideia, ou se o resultado deu errado, a gente vai seguir por um outro caminho e fazer outro teste. Perfeito. Até que a gente fala em... até porque a gente, tipo assim, né? Se você faz uma campanha lá que a gente falou, planejar um mês inteiro, a gente vai planejar um mês da campanha toda. Aí no meio do caminho deu um problema, e daí o que você faz? Você continua fazendo. Aí Exatamente. A análise ela serve para que você possa ter reação em tempo hábil. Você tem que analisar todo e-mail que você manda, periodicamente, para que você tenha reação. Por exemplo, estou mandando a campanha de e-mails e aí no meio do caminho eu percebi que todo o público não estava interessado no produto X, ele queria o produto Y. Não adianta você ficar mandando aquele produto X que as pessoas não vão converter. Então, se você está analisando, você vai poder... aqui a gente chama de guinar, né? Vai dar essa guinada e vai conseguir... falar sobre aquilo que as pessoas estão interessadas, ou então, se alguma coisa não está dando certo, você consegue mudar em tempo hábil, né? Isso é muito importante. A gente está chegando ao final, quase, da nossa live aqui. Eu já vou liberar aquela nossa surpresa de toda a live. Até não falei dela no começo, mas... Toda live a gente tem 2 consultorias gratuitas que a gente oferece de marketing digital para a sua empresa. Essa consultoria é uma consultoria de 1 hora que a gente vai dar uma analisada na tua empresa e ver onde está certo, onde está errado, o que está sendo feito de marketing hoje, o que é o teu orçamento hoje, o que dá para fazer com esse orçamento hoje. Então tudo isso a gente pode verificar dentro dessa consultoria. O pessoal vai largar o link aqui na descrição, vocês vão poder tentar ter essa... como eu falei, 2 vagas, né? Então corre lá que senão vai perder. Isso volta muito naquela parte que eu falei do especialista. Então, a gente tem uma equipe de especialistas que vai poder analisar a tua empresa e te dizer o que você precisa fazer. E lembrando que essa consultoria, você não vai precisar fazer a consultoria e depois disso você vai precisar continuar com a Lands, às vezes você tem já uma agência que você trabalha. Eu tenho uma pessoa lá dentro da própria empresa que pode ajudar, que né? trabalha já com marketing, mas você teve alguma campanha que não deu certo, você não sabe muito bem onde você vai investir. Então, vem conversar com a gente. Se inscreve aí na landing page, se ainda tiver vaga, né? Já fazem alguns segundos que o Felipe falou, provavelmente as vagas já estão preenchidas, mas se inscreve lá, vamos conversar, porque a gente vai poder auxiliar a tua empresa, em 1 hora a gente vai poder dizer o que está acontecendo, qual é a situação e te dar algumas dicas de como prosseguir. Isso é muito importante, mesmo que você não vá trabalhar com a Lands, vá trabalhar dentro da tua empresa ou com outra agência, mas você já vai saber, vai ter uma outra visão de como que você deve seguir com o marketing digital. Bacana. Pra gente estar chegando agora no final aqui, Leonardo, vou fazer uma pergunta para ti, tá? O que perguntam bastante para mim. Como eu sei, por exemplo, assim, qual e-mail disparar, qual e-mail tá dando certo? Tudo isso é o que? Teste? Tudo é teste, não adianta. Principalmente com e-mails, e quando a gente fala no marketing, a gente fala em um âmbito geral, os testes são muito importantes. Você não vai começar o trabalho de marketing sabendo tudo, acertando tudo. Você vai precisar testar, vai precisar... Caímos do cavalo? Exatamente, você vai precisar errar, porque a gente só acerta depois que a gente erra algumas vezes. Muito difícil, são raras as vezes que a gente faz uma campanha e acerta ela de primeira. Geralmente a gente faz uma campanha, aí a gente percebe os erros, a gente melhora, percebe erros, melhora e assim vai melhorando e vai dando cada vez mais resultados. Tudo isso é feito com testes, porque... como é que eu sei se um assunto realmente está bom? Eu não vou saber só olhando para ele, lendo, dando para 4, 5 pessoas lerem. E vale a pena segmentar a lista também, depois a gente vai falar disso aí. Isso. Você vai precisar sempre enviar o e-mail com aquele assunto, ou com um assunto que você acha que está bom, para poder saber se aquele assunto realmente vai estar bom ou não. Tudo isso você vai ter que testar. É claro que você vai precisar sempre pensar na tua lista segmentada, ou seja, vai precisar colocar... os leads corretos. Por exemplo, estou falando sobre o produto X, então eu tenho que mandar para as pessoas que já demonstraram algum interesse no produto X. Para o produto Y é a mesma coisa, ou para algum serviço que você presta. Então você tem que segmentar essa tua lista e fazer os testes com ela. A gente segmentar, né? Por exemplo, assim, a gente está enviando uma campanha, segmentar por quem está abrindo, quem não está abrindo, quem está tendo engajamento, quem não está tendo engajamento. É sempre bom a gente segmentar para saber para quem enviar mais e quem enviar menos também. Exatamente. E para saber que e-mail enviar para cada uma das pessoas. Exatamente. Né? Até mesmo todas as análises influenciam basicamente em todas as etapas, inclusive na frequência.
Às vezes você tem uma parte dos teus leads lá, que você vai segmentar, que são ultra engajados. Eles precisam de conteúdo diário. Já quando você traz para alguns leads que são menos engajados, você vai precisar de um conteúdo semanal, às vezes até quinzenal, que é onde as pessoas vão se sentir confortáveis. Você precisa encontrar onde o teu público vai se sentir confortável. Não adianta você ficar enchendo ele de um monte de conteúdo e essa pessoa não querer receber ou se sentir incomodada com aquele excesso de conteúdo que você está enviando. Bacana, show de bola. Nossa dica final agora, vamos chegando ao fim aqui da nossa live. Nossa dica final, para quem quer criar um e-mail agora, tá? Quem quer fazer aquele e-mail, eu já quero sair dessa live aqui, tô histérico aqui, tô loucão, quero sair enviando e-mail. Qual que é a nossa dica, Leonardo? Vou botar um título simples, um e-mail simples, não precisa ser uma coisa muito complexa, não precisa encher de imagem. Às vezes, eu não tenho um designer gráfico aqui para me ajudar, não sei o quê. Precisa disso? Não dá pra gente escrever um e-mail simples e mandar pessoal para essa pessoa? É muito importante que você seja objetivo, primeiro de tudo, objetivo, e que você tenha essa simplicidade. As pessoas estão buscando hoje em dia o mais simples. Para que fique mais pessoal o negócio, para que fique mais pessoal. Para que ele veja que não é um robô, que não é uma empresa que está enviando. É o Felipe que me enviou um e-mail, né? Exatamente. Uma coisa que a gente faz muito, mesmo que a gente vai enviar para uma lista de 200, 300, 500 e-mails, a gente tenta colocar lá, se for possível, com o sistema que a gente está utilizando, colocar o nome da pessoa lá no meio do e-mail, às vezes até no assunto, que é muito importante, colocar a tua assinatura, sempre ser de uma pessoa que está enviando. Para quem se inscreveu nos conteúdos da Landes e que recebe os nossos e-mails, vocês vão ver que a gente não envia e-mails com o nome da Landes lá. É o Felipe que enviou, é o Leonardo que enviou, ou é algum outro membro da equipe que enviou. Contou o nosso segredo, cara. Porque os e-mails são preparados de forma pessoal, para conversar com cada pessoa. Então, não é a empresa que está falando, é o Felipe que está falando, porque foi ele que escreveu aquele conteúdo, porque foi ele que preparou aquele material, e sempre de pessoa para pessoa, porque as pessoas conversam com pessoas e não com empresas. Então você vai conseguir conquistar conversando com pessoas. Agora você contou o segredo, pessoal. Vão achar que não sou eu, mas eu que é você, vão descobrir isso. Que não sou mais eu que envio os e-mails da empresa lá, que chega com o Felipe, que não é mais o Leonel, é tudo. Vão saber descobrir que é tudo o Leonardo. A gente tem essa distribuição do conteúdo, né? Mas é sempre importante também, isso até você me lembrou para uma outra dica. Se um conteúdo que você vai enviar foi escrito pelo Felipe, não envie como Leonardo, envie como Felipe, porque foi o Felipe que escreveu. Então, quando a gente prepara lá um blog post que foi o Felipe que escreveu, a gente coloca lá que foi o Felipe e o e-mail vai como Felipe. Por quê? Se essa pessoa entrar em contato com o Felipe para tentar saber mais, e aí o Felipe não sabe nem o que ele escreveu, e aí o que acontece? Então, a gente sempre tenta deixar isso o mais autoral possível e deixar para os responsáveis que vão saber responder ao público da melhor forma possível também. Perfeito. Às vezes você coloca um cara lá que é um técnico da tua empresa lá, ele fala com um gerente, às vezes, que não sabe aquela parte técnica, né? Exatamente. E daí você coloca, foi o gerente que respondeu lá. Exatamente. As pessoas geralmente querem mandar como dono da empresa, mas nem sempre é o dono da empresa que responde para aquele setor. E às vezes o dono da empresa não tem aquele conhecimento. Então você precisa mandar sempre como especialista. Se você tem uma empresa uma empresa de seguros, você precisa mandar o e-mail como corretor de seguros, porque é ele que entende. Você não vai poder mandar um e-mail como o administrativo da empresa, que às vezes não entende sobre os seguros. Porque as pessoas vão perguntar e o responsável não vai saber responder. Exatamente, perfeito. E sempre lembrando, né? Acertem os nomes das pessoas, tem as variáveis lá do teu programa de e-mail, do teu programa que envia e-mails, sempre acerte a variável que está lá do nome também, né? Não adianta, às vezes, cara, um dia, eu vou até dar um exemplo aqui antes que a gente termine aqui, recebi o e-mail, olá Robson. Eu falo, olá Robson, meu nome é Felipe, cara. E aí já frustrou, cara. Já frustrou frustração e a chance de a pessoa não converter é muito grande. E daí eu até brinquei, né, com a pessoa, ainda falei pra ela, olá Robson, mas meu nome é Felipe. Daí eu brinquei com ela, mas enfim, isso gera uma frustração para a pessoa, então é sempre importante acertar essas variáveis que a gente tem dentro dos softwares de e-mails e assim vai, né? E isso provavelmente passou por quê? Quando você trata com uma lista que tem um engajamento, ou seja, uma lista que pediu para receber os seus conteúdos, as pessoas vão cadastrar com o e-mail correto.
Geralmente, quando você recebe um e-mail que o teu nome é nada a ver, é porque essa pessoa comprou essa lista de algum lugar. Pegou lá, que nem eu já ouvi falar, pegar uma aqui da prefeitura, aqui na prefeitura tinha lá, 30 mil e-mails. E aí tu vai dar um monte de hard bounce, né? Exatamente. Que é um outro assunto. Vai dar um monte de retorno e aí os teus e-mails não vão ter resultado nenhum. Então, geralmente quando essas informações vêm erradas, é porque a tua lista já não saiu do melhor lugar possível. Então, sempre tente pegar essas pessoas engajadas, essas pessoas que já têm essa interação. Até porque esse ano ainda a gente teve mudanças na Europa e vão ter mudanças no Brasil sobre legislação de conteúdos, onde as pessoas só vão receber aquilo que elas querem receber. Se você mandar conteúdos para as pessoas que elas não pediram para receber, você vai poder até ser processado. Então, aí dá BO. Exatamente, aí vai dar BO. Então, listas compradas, listas que você pegou de uma outra empresa que te forneceu. O meu irmão é dono de uma padaria, ele tem uns e-mails lá, eu vou usar. Não usa, porque futuramente isso vai te dar problema e pode dar até problema jurídico, enfim. Isso aí vai dar, como diz o bom lajeano, vai dar pano pra manga. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Para você que acompanhou agora até o fim aí, agradecemos a sua presença, agradecemos também o pessoal aqui da Imagem TV que está com nós nessa parceria imensa aí, agradecer de coração mesmo. E o pessoal que sempre manda aí as perguntas, as respostas, até dei uma olhada aqui, o pessoal já mandou ali. Hoje a gente não tem tempo de responder, mas pode ter certeza que a gente já responde ali depois nos comentários para cada um de vocês, agradecendo a presença, beleza? Leonardo, considerações finais, é isso aí? Bom, agradecer então a todo mundo que... Aos nossos telespec. Exatamente, todo mundo que acompanhou a live, que vem acompanhando as nossas transmissões ao vivo. A gente está sempre tentando melhorar essas transmissões e tal. Dei a sorte de estar aqui presente 2 semanas seguidas. Pois é, né? Você pelo jeito o pessoal gostou aí da live sobre as tendências de marketing e estou aqui de volta. Na semana que vem a gente tem live de novo, convidar vocês para assistir também. E sempre agradecer a parceria com a Imagem TV, né? Que é muito importante e que está nos dando essa qualidade tão grande nas nossas lives, né? O pessoal notou dessa vez, né? Exatamente. De uma live para outra a gente conseguiu uma qualidade muito melhor, um profissionalismo que a gente passa. Então agradecer a Imagem TV por essa parceria aí que com certeza vai gerar muitos frutos para as duas empresas. Show de bola! Para você que quer acompanhar nosso próximo webinar, se inscreva no link que está na descrição já para se inscrever para os próximos bate-papo ao vivo. O nosso próximo ao vivo é como fazer gestão de equipes dentro da sua empresa. A gente vai ter a participação especial do professor Atos Branco, que é um baita... Nossa, é um cara que sabe demais, né, cara? O Atos é um cara, assim, fenomenal. Ele é uma pessoa que entende muito dessa parte de gestão, que tenha uma forma muito fácil de passar passar o conhecimento dele, fazer as pessoas entenderem. Já tive o prazer de estar presente em algumas palestras dele, ele que é um palestrante muito conhecido aí no Brasil inteiro. E com certeza essa live vai ser muito legal aí para quem está interessado na parte de gestão de equipes. Com certeza vai ser muito interessante, porque o Atos é show de bola. A gente vai falar como você otimizar os processos da sua equipe. Estou gastando tanto tempo com tal coisa, o que a gente pode melhorar para aumentar a gestão da tua equipe, para como você fazer aumentar até em 70% aí do que a tua equipe está fazendo. Hoje a gente na Land tem vários processos que a gente utiliza, que a gente consegue ter processos definidos, cada um sabe o que faz Mas a gente vai falar na próxima live, tá? Não vou dar o spoiler aqui por enquanto. Beleza, pessoal? Então a próxima live é como fazer gestão de equipes dentro da sua empresa, a participação do professor Atos Branco. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Nosso tchau, até a próxima semana, até na próxima terça. E valeu, até lá. Tchau, tchau.